juiz forano, jornalista, pai e botafoguense. Vamos entrevistar agora o professor e doutor Márcio Guerra, atual secretário de Comunicação da Prefeitura de Juiz de Fora e que possui uma vasta carreira na área de comunicação. Márcio é formado em Comunicação Social pela Faculdade de Comunicação da UFJF, possui especialização em Marketing pela Fundação Educacional Machado Sobrinho, é mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também tem pós-doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No âmbito profissional, atuou principalmente com o jornalismo em diferentes meios de comunicação, jornalismo esportivo, assessoria de imprensa e também na área acadêmica. Com vocês, Márcio Guerra. Olá, Márcio, seja bem-vindo ao Facom Notícias Entrevistas. Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui na minha casa, né? Durante 34 anos eu vivi aqui, então eu tenho, acho que, autoridade para dizer que aqui é minha casa, porque aqui eu ficava de manhã, de tarde, às vezes um pedaço da noite, seja dando aula na produtora, na rádio. Então, para mim é uma honra estar de volta para minha casa. Uma honra receber você também, Márcio. Bom, vamos lá. Para começar a entrevista de hoje, vamos falar sobre um tema que é central para a nossa turma e que motivou esse convite tão especial: Juiz de Fora. E é impossível falar sobre a cidade e não pensar nas juiz-foranas e nos juiz-foranos. E, bom, a partir disso, a primeira pergunta é: como você definiria a população local? Eu acho que a primeira definição que me vem à cabeça quando eu penso em Juiz de Fora é uma definição que eu acho que caracteriza bem a cidade. Eu acho que é uma cidade moderninha com a cabeça conservadora. Então, ela tem um pé no Rio e um pé em Belo Horizonte. Ela vai para frente, vai para trás, mas ela é uma cidade diferente. Eu acho que é uma cidade hoje segura, uma cidade que tem uma rede educacional fantástica, uma rede hospitalar fantástica e a segurança que às vezes falta num grande centro. Eu acho que o juiz forano é um cara exigente, mas que não permite que fale mal da sua cidade. Ele pode falar, mas quem é de fora não pode falar mal da cidade. É um cara, é uma pessoa, né, que tem motivos de sobra para se orgulhar e muitas vezes esquece de olhar com carinho e com afeto pela sua cidade. Certo, Márcio. E uma das faces do juiz forano é justamente isso que você falou da relação com o Rio de Janeiro, sendo até chamados popularmente como cariocas do brejo, né? E uma influência direta disso está no futebol. Como você acha que essa influência dos times do Rio de Janeiro moldam a relação do juiz forano com o futebol? É importante que a gente conte um pouco dessa história, né? Muita gente fala que pode ser pela proximidade geográfica, mas não é só isso. Na verdade, o que aconteceu é que logo no começo das transmissões de televisão, especialmente do futebol, o Juiz de Fora tinha um sinal que transmitia aqui os Jogos do Rio. Então, o juiz forano sempre torceu para clubes do Rio. É muito raro você ver alguém que torça para times de Belo Horizonte. Você pode ter um segundo time em Belo Horizonte, algum time em São Paulo que você tem afeição, mas essa ligação sempre foi muito forte. E os clubes do Rio, pela proximidade, vinham muito mais jogar aqui do que em Belo Horizonte, do que no Triângulo Mineiro. Então era muito comum, desde o período áureo do futebol de Juiz de Fora, nos começos dos anos de 1900, já tinha gente vindo jogar aqui, o Tupinambás, com o Sport, com o Tupi. Então nós tínhamos vários jogos aqui que marcaram a história da cidade com essa relação com o Rio, né? E à medida em que foi, através da BR-040, aproximando, estreitando mais essa proximidade, a gente costuma brincar, né, quando eu ia transmitir jogos em Belo Horizonte, que a gente era sempre muito mal recebido, né, com esse carioca do brejo, a gente chamava eles de roceiro do interior. A gente era muito maltratado quando chegava no Mineirão. Eles perguntavam: não tem jogo lá no Rio? Não. A gente falou: não, hoje a gente preferiu vir para a roça, de vez em quando a gente gosta de vir para o interior. Mas a gente brincava, falava assim: olha, dá para acordar, assistir a missa na Candelária, ir para a praia, depois almoçar, ir a um jogo, de noite ir para um barzinho, chegar em Juiz de Fora e dormir, né?
E essa relação sempre foi muito gostosa, e essa brincadeira com Belo Horizonte também. Ah, bacana, Márcio. E me conta mais sobre você. Por que você escolheu permanecer em Juiz de Fora e construir sua carreira e sua vida aqui também? Olha, na verdade, assim, eu sempre fui muito apaixonado pela cidade. Sempre gostei muito da cidade. Quando eu me formei em comunicação aqui na UFJF, eu fazia estágio no antigo Diário da Tarde, eu era diagramador, já trabalhava na equipe de esportes da rádio, na época PRB3, que virou Rádio Sociedade, que depois virou Rádio Solar e que hoje é Transamérica. Eu me formei e, como quase todo estagiário, levei um chute, né? Agora vai embora, que emprego não tem. E aí eu fui para o Rio de Janeiro e o primeiro emprego que eu consegui foi no Jornal dos Esportes, que era um dos maiores jornais esportivos do Brasil, ele e a Gazeta Esportiva em São Paulo. Eu fui para o Rio, fiquei lá, me formei em 79, em 80 eu já estava lá, e fiquei até quase o começo de 82. E aí tem uma história muito interessante na minha vida, porque nessa época os clubes brasileiros, quando viajavam, eram obrigados por lei a levar um jornalista. Esse jornalista fazia o relato de tudo que estava acontecendo para os outros veículos de comunicação que estavam sem a imprensa cobrindo lá. Então, eu primeiro cobri o América, depois eu fui fazer a cobertura do Fluminense. E aí, quando eu fui cobrir o Fluminense, eu fiz a minha primeira viagem internacional na vida. Eu fui primeiro com o Fluminense para Manaus, o Fluminense fez um jogo em Manaus, numa cidadezinha do interior de Manaus chamada Itacoatiara, e de lá nós fomos para o Suriname, a antiga Guiana Holandesa. E eu era o correspondente enviado, jornalista enviado com a delegação. Quando a gente retornou dessa viagem, ao desembarcar no Galeão, eu encontro a minha mãe e um jornalista, muito amigo meu, Renato Henrique Dias. Minha mãe, com um sorriso enorme, fala assim: você vai voltar para Juiz de Fora. Vai nascer um jornal lá, Tribuna de Minas, e eles querem que você seja o editor de esportes. E aí ficou aquela situação assim, eu chegando de uma viagem do exterior, com o Fluminense, um clube tão querido no Brasil também e tudo, e esse convite, né? E aí eu falei, mas o que é isso? Aí o Renato me falou, era um plano, o sonho dos sonhos do jornalista. Para vocês terem uma ideia, a redação era onde é a Academia de Comércio, lá, onde era a Esdeva, e eles diziam que nós não íamos ter que nem subir o morro, que ia ter um carro para levar a gente até, para a gente não cansar no morro. Olha só. Cada jornalista ia ter sua máquina de escrever, seu gravador, suas coisas todas. Então, era o sonho de todo mundo. Um jornal desse é o New York Times do Brasil, agora que vai surgir, né? E aí eu tinha minha folga no Jornal dos Esportes, era toda quinta-feira. Eu fazia o jogo no Maracanã à noite, pegava o ônibus à 1h na rodoviária Novo Rio, chegava às 4h, sentava com a minha mãe para contar as coisas para ela, ia dormir, passava a quinta-feira aqui, na sexta-feira de manhã eu estava indo para o Rio. Quando eu chegava aqui, eu tinha a pressão dela, principalmente da minha família, para eu vir, e eu ia conhecer as coisas que o jornal estava planejando fazer. Aí eu chegava no Rio e falei com o meu editor, falei, estou pensando em voltar para Juiz de Fora. E ele falou, não, você não vai voltar, você está bem aqui, olha o seu futuro, não sei o quê. E eu fiquei nesse jogo de empurra. Durante uns 2 meses, esse dilema, volto para Juiz de Fora ou fico no Rio. E aí, quando eu decidi que eu ia voltar, eu cheguei para o meu chefe e falei, senhor Duarte, eu vou mesmo pedir minha demissão. Aí ele me chamava de Mineirinho. Aí ele falou, Mineirinho, eu já tentei de tudo, então agora eu vou dar minha última cartada. Eu quero te informar, eu não podia falar isso com você, mas você está para ser contratado pelo jornal O Globo, já pediram seus documentos, porque eles estão preparando seu passaporte para cobrir
a Copa do Mundo da Espanha. E eu falei com ele, eu vou embora para Juiz de Fora. Uau. Então, acho que demonstração maior de amor por essa cidade, né? Acho que o sonho de todo jornalista é cobrir uma Copa do Mundo. Eu não tenho isso no meu currículo. Não tenho uma Olimpíada que eu podia ter coberto se eu estivesse no Rio. E eu voltei. E como eu acredito, né, na minha fé religiosa, que nada acontece por acaso, que há sempre uma espiritualidade que te protege e que te encaminha, eu voltei para Juiz de Fora em outubro. Em janeiro, eu descobri que minha mãe estava com um tumor no cérebro e eu pude cuidar dela. Se eu tivesse no Rio, eu não teria tido essa oportunidade. E aí fiquei na Tribuna de Minas, vi um jornal nascer, participei do nascimento de um jornal, isso também já diferencia o meu currículo. Isso contribuiu também para que eu tivesse a experiência do jornalismo impresso, da rádio, depois eu trabalhei na TV Globo por 2 anos. Isso me qualificou para ser um professor dessa faculdade. Eu comento muito com algumas pessoas que, quando eu entrei para a faculdade, quase todo o corpo docente daqui era um corpo docente que tinha passado por redações, e eu acho que isso faz uma diferença muito grande entre aqueles professores que assim se formaram, fizeram mestrado, fizeram doutorado, mas nunca entraram numa redação. Então, eu acho que eu pude trazer essa experiência. Então, muitas das vezes, nas minhas aulas, eu podia exemplificar aquilo que eu estava ensinando com coisas que eu tinha vivido, boas ou ruins, mas que serviam de aprendizado. Então, esse é um resumo do porquê ter ficado em Juiz de Fora. E aí, quando eu passei no concurso da Facom, aí é que eu fiquei de vez. Ah, maravilha. Muito bacana conhecer mais a sua história, Márcio. E você que cresceu em Juiz de Fora, escolheu aqui também criar a sua família. E falando nisso, qual espaço da cidade mais marcou assim a sua vida? Ah, tem muito lugar, né? Tem muito lugar. Eu tenho uma coisa assim, algumas coisas excêntricas na minha vida que eu fazia. Tá? Eu quando era até minha adolescência, eu jogava futebol de botão. Eu tinha mais de 100 times de futebol de botão. E eu organizava um campeonato, meu primo organizava o dele, a gente disputava nas casas. No final do campeonato dele e do meu, cada um fazia a sua seleção e a gente jogava. Ele tinha a seleção chamada Maiorais e o meu era Bons de Bola. Então a gente fazia a seleção dos melhores jogadores, nós fazíamos. Só que eu fazia na minha casa, quando eu fazia jogos noturnos, eu apagava a luz do meu quarto, colocava o estrelão, colocava vela em volta do campo, do estrelão, para simular que aquilo era a torre de iluminação. Não acha que eu sou perturbado, não, mas pode parecer, né? Antigamente, o chocolate que vocês comem, sonho de valsa e laca, tinha uma barrinha de papelão para proteger o chocolate. Dela, eu comprava vários deles, mas nunca muito com chocolate. Mas é porque eu fazia ali as faixas da torcida organizada. Os pinos de ludo que eu tinha, eu colocava como torcida. Então, eu colocava uma torcida de um lado, torcida de outro. E eu, além de jogar, eu narrava. Eu tinha um gravador, eu gravava em fita cassete. Então, eu falava, tempo e placar. Pegava um sininho da minha mãe, tocava o sininho, falava e ia jogando e narrando. Então, dali estava a minha origem também com o jornalismo esportivo. Então, mas paralelo a essa loucura do futebol de botão, que ajudou na minha escolha profissional, eu tinha um hábito de ir na antiga rodoviária Regis Bittencourt, que é onde fica o prédio da Cesama. Todo sábado eu ia para lá, infelizmente, para o sacrifício das pessoas que trabalhavam na minha casa como doméstica, que a tarefa da empregada doméstica na minha casa no sábado era me levar na rodoviária. E eu ficava na rodoviária, parado, olhando os ônibus chegar e os ônibus sair por mais de 1 hora, e eu ficava olhando as pessoas descerem e falar assim, que história está por trás daquela pessoa? Quem deve ser aquela pessoa? O que ela deve estar trazendo na história dela? Aquela pessoa, ele parece estar feliz, olha, aquela ali está meio triste. Aí eu comentava com a empregada, ela devia achar que eu tinha um distúrbio, né?
E isso fazia com que eu também despertasse um lado muito meu do jornalismo, que é querer conhecer histórias, né? Então, esse espaço é um espaço marcante. Mas eu poderia dizer para você que o Museu Mariano Procópio, quando eu ia lá jogar migalha de pão para os patos, é um lugar que me marcou. O Morro do Cristo me marcou. O esporte, que é a minha grande paixão aqui, né? O Esporte Clube de Fora, os bailes de carnaval, Turunas, minha escola de samba aqui também, Legal. o desfile na Avenida Rio Branco. Então, um lugar específico, se eu tivesse que escolher, eu escolheria essa rodoviária por conta dessa coisa excêntrica, mas que foi boa para a minha profissão. Muito bacana. E ainda falando sobre isso, de Juiz de Fora, é uma cidade grande, tem um acervo histórico muito bacana, tendo museus que contam a história da nossa cidade. Você acha que isso pode impactar na memória que a população constrói do município? Eu acho que sim, mas eu acrescentaria aos museus uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter deixado aqui na Facom, que foi o mosaico. Enquanto eu fui diretor, eu criei e fui diretor da produtora de multimeios, eu criei o mosaico. E o mosaico tinha como objetivo montar um mosaico de Juiz de Fora. Nós fizemos mais de 1000 programas com ruas, bairros, monumentos, personalidades, especiais de aniversário. Hoje eu considero que o acervo do mosaico é uma das maiores riquezas históricas que nós temos. Para você ter uma ideia, nós entrevistamos um senhor que morava, quando a gente fez o bairro Santa Helena, ele mostrou para a gente, surpreendeu a gente, com a planta da igreja Melquita, que todo mundo fala que parece um disco voador. Sim. Ele tinha a planta na casa dele. Poucos meses depois, ele morreu e a gente pôde ter esse registro que ninguém sabia da existência dessa planta. A gente entrevistou pessoas que tinham uma história riquíssima e o objetivo do programa não era ir para os locais para entrevistar as fontes oficiais. A gente queria conhecer quem começou aquele bairro, como é que era a história, qual foi a primeira casa, o que tinha de curioso naquele bar. A gente descobriu no bairro Vitorino Braga a Caverna do Dragão. Era um roqueiro que tinha uma igreja evangélica dentro de uma caverna. Ele misturava rock com evangelho, era um negócio de doido. Aqui em São Pedro, tem até hoje a casinha lá, onde era um cara que tinha um caixão na decoração da sala dele. Então, essas histórias, Juiz de Fora pouco conhecia e passou a conhecer através do mosaico. Agora, você ter uma cidade que tem o segundo maior acervo do Império no Brasil, como é que você não vai? Um MAM que tem um maior número de obras de Miele e Monet, né? Você não tem como dizer que não é uma cidade que foi premiada pela sorte da cultura, por exemplo. É verdade, realmente. E você está falando disso, dessa diversidade de Juiz de Fora, né? Como que você enxerga que a mídia local representa essa nossa diversidade? Hoje eu tenho a lamentar como o estado da nossa mídia, né? Nós temos, na verdade, o rádio de Juiz de Fora passou a dar muito pouco espaço para jornalismo, para programas culturais com a qualidade que a gente conhecia na época que eu trabalhei. O jornal nós estamos restritos à Tribuna de Minas, né? Mas eu acho que a imprensa de Juiz de Fora teve um papel muito importante. Nós temos um fotógrafo, que foi fotógrafo da universidade e dos veículos de impressos aqui, que é o Roberto Ornelas, que acompanhou a Revolução de 64. A gente tem registro, eu tenho vídeo do Juscelino Kubitschek, um áudio que só eu tenho, e a universidade passou a ter pelo mosaico e pelas solenidades que tinha, quando o Juscelino anuncia a criação da UFJF, que foi a primeira universidade do interior de Minas, do interior do Brasil. Então, eu tenho no meu acervo o discurso do presidente Francisco Queiroz Caputo do esporte, que está no livro do Guinness Book,
como presidente de clube que mais tempo ficou à frente de um clube, como presidente, 52 anos. Então, eu acho que os veículos de comunicação contribuíram muito e hoje poderiam contribuir mais, com um espaço mais plural, mais aberto. A minha esperança está muito no futuro canal que pode vir a acontecer para a Facom e que a Prefeitura tem interesse em ser parceira, para que a gente possa ter uma programação mais local, que valoriza os artistas daqui, a nossa cultura, a nossa história. Bacana isso, Márcio. E a universidade também, aqui, tem uma história muito forte na área da pesquisa acadêmica. Isso ficou muito claro durante a pandemia, por exemplo. E, em sua opinião, qual que é o grau de impacto da produção científica da UFJF para a realidade local? Wesley, é fantástica. Eu, quando fui diretor de imagem da UFJF, nos 8 anos em que a reitora foi a professora Margarida e em 6 anos do reitorado do professor Marcos Davi, que eu tive nesses 2 reitorados, esse período, essa experiência, eu pude conhecer de perto a produção da universidade. E eu fazia questão de divulgar não só os trabalhos de mestrado e doutorado, mas às vezes algum TCC de graduação interessante a gente divulgava, dava conhecimento à cidade de quanto a universidade era importante para ela e para a pesquisa brasileira. E no período da pandemia, eu sou testemunha de que a universidade ajudou a salvar muitas vidas, com a pesquisa, com a informação, com a prestação de serviço que ela fez. Foi um trabalho magnífico que eu tenho muito orgulho de ter visto e divulgado. Realmente, foi um trabalho muito significativo para todos mesmo. E, na sua opinião, quais são as potencialidades da UFJF e de Juiz de Fora também para que se torne um espaço mais reconhecido nacionalmente e até mundialmente? Eu acho que a UFJF tem demonstrado, especialmente nos últimos anos, um avanço muito grande na pesquisa, no seu reconhecimento nacional e internacional. Eu acho que a UFJF é um dos órgãos mais importantes que Juiz de Fora tem. Isso aqui é uma cidade, né, maior do que muitas cidades do estado de Minas, e é um potencial enorme de talentos. O Wesley, a comunicação, a Facom, deu ao Brasil grandes nomes do jornalismo que estão hoje trabalhando dos mais diversos locais, como repórteres, como cinegrafistas, como editores. Então, a contribuição, por exemplo, dessa faculdade para o jornalismo brasileiro é gigantesca. A contribuição da nossa faculdade para a pesquisa da comunicação é enorme. E isso, se você se estendendo para as outras faculdades, para os outros departamentos, a UFJF tem um papel decisivo nessa história. E eu acho que Juiz de Fora deve muito isso ao UFJF. Como deve ao Gramber, como deve à Academia, ao Stella Matutina, aos Jesuítas, ao Santa Catarina, que formam um cinturão de história da educação na cidade muito importante e que precisa também ser conhecida, né? Eu, às vezes, fico preocupado, eu sou uma pessoa obcecada por memória. Eu fico incomodado quando alguém fala alguma coisa que não corresponde à verdade em relação à história de Juiz de Fora. Eu lembro recentemente, quando teve o aniversário de Juiz de Fora, que a TV Alterosa estava fazendo um especial sobre aquilo que Juiz de Fora tinha de pioneiro. Aí a moça me ligou pedindo uma informação sobre o esporte, a piscina suspensa, sim, que é a primeira piscina suspensa da América Latina. Aí eu falei assim, mas tem a primeira usina hidrelétrica, tem primeiro isso, tem primeiro isso, tem primeiro isso. Eles não sabiam nada, nada. Então, assim, desconhecer a história, eu acho que é apagar um pouco daquilo que justifica o presente. Hoje a gente está nesse estúdio, a gente está nesse prédio maravilhoso da Facom, mas a Facom já foi um corredor. A Facom já foi uma sala em que o professor de televisão meu pegava uma cartolina e colocava no quadro, imaginem vocês que estão aqui na técnica, que falava assim, olha, um plano fechado é isso. Aí desenhava um boneco com um carão assim na cartolina,
Pegava uma cartolina, enrolava assim. Imagina que isso aqui é uma câmera. Essa câmera aqui não tinha. Sabe? Mas você tem que conhecer isso para você valorizar o que você tem hoje. Porque senão você acha assim, você fica sempre assim, ah, mas o equipamento não é bom, mas podia melhorar. Sim, pode sempre melhorar, mas isso aqui é um paraíso. Vocês são privilegiados hoje. O que tem de recurso hoje na engenharia, na medicina, na veterinária, nossa, isso é um avanço, é uma potência que nós temos aqui. E isso se reflete na cidade. Nós temos uma rede de médicos muito boa, de jornalistas, de advogados, juízes, dentistas. Gente, tem coisa demais. Então, a gente tem muito motivo para se orgulhar da UFJF e de Juiz de Fora. Realmente, Márcio. E para finalizar essa entrevista, o que você pensa para Juiz de Fora no futuro? Eu penso que ela tem que continuar no caminho que ela está agora, caminho certo. Não pode retroceder em hipótese alguma, porque ela hoje vive um momento em que nós temos uma cidade com efervescência cultural, com respeito à diversidade, com projetos que pensam no morador na situação de rua, com o atendimento nas UBSs ampliado, com a cultura fervilhando em tudo quanto é lugar, sabe? Então, com a zona rural sendo olhada com carinho, sabe? E quando eu estou numa posição como secretário de Comunicação Pública, é a mesma coisa quando eu estava aqui na diretoria de imagem. Enquanto eu estava só na Facom, eu via o mundo da Facom. Quando eu passei a ser diretor de imagem, eu passei a ver o mundo da UFJF. Hoje, como secretário de Comunicação Pública, eu vejo uma Juiz de Fora que tem um potencial muito grande para se tornar uma das cidades mais atraentes do Brasil. Potencial ela tem, recurso humano ela tem, tudo ela tem. Ela só não pode retroceder. Muito bacana, Márcia. A gente agradece muito pela sua participação aqui e digamos que você venha numa próxima também. Eu estou sempre às ordens, estou muito feliz de estar aqui. Eu não posso negar que quando eu chego na Facom, eu engasgo um pouquinho, fico muito emocionado, como estou agora, porque é uma história de vida, né? Claro. É uma história que eu vi esse prédio nascer, né? Que foi um prédio que a gente sonhou tanto. Então, eu desejo a vocês que estão aqui, né, a turma que me convidou, que vocês brilhem muito e que continuem honrando aquela tradição da Facom quando estiverem produzindo o Fantástico, apresentando o Jornal Nacional, transmitindo uma Copa do Mundo, fazendo um jornalismo político, cultural, econômico, que vocês sejam absolutamente felizes, porque essa profissão é a melhor profissão do mundo. Jornalismo é tudo. Muito obrigada, Márcio.